Agora vamos falar sobre a definição de geometria de posição. A geometria de posição é um ramo da geometria que se preocupa com as propriedades e relações das figuras geométricas, sem levar em conta as medidas ou quantidades envolvidas. Algumas definições importantes da geometria da posição incluem: Ponto, que é uma posição do espaço que não tem dimensões. A reta, que é uma figura geométrica que se estende em uma única direção infinitamente e não tem largura ou espessura. Plano, que é uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções e é composta por infinitas retas que não se cruzam. Ângulo é a medida de abertura entre duas retas que se encontram em um ponto comum. Polígono é uma figura geométrica plana formada por uma sequência finita de segmentos de reta que se encontram em pontos chamados vértices. Circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos em um plano que estão em uma distância fixa de um ponto central. Triângulo é uma figura geométrica formada por três segmentos de reta que se encontram em seus extremos para formar três vértices. Quadrilátero é uma figura geométrica plana formada por quatro segmentos de reta que se encontram em seus extremos para formar quatro vértices. Essas definições são fundamentais para o estudo da geometria e ajudam a compreender as propriedades e relações das figuras geométricas. Trouxemos aqui um resumo básico sobre definições da geometria de posição. Agora vamos falar sobre as características da geometria de posição. A geometria de posição é caracterizada por algumas propriedades e características importantes, tais como: a geometria de posição se preocupa com a posição relativa de figuras geométricas, sem levar em conta medidas ou quantidades. Isso significa que as figuras geométricas são analisadas em termos de sua forma, localização e orientação, independentemente de suas dimensões ou tamanho. As figuras geométricas são representadas graficamente em um plano ou um espaço tridimensional e suas propriedades em relação são estudadas por meio de desenhos, esquemas e diagramas. A geometria de posição é baseada em axiomas ou postulados que são afirmações consideradas verdadeiras sem a necessidade de demonstração. A partir desses axiomas, são estabelecidas definições, teoremas e propriedades que são provadas por meio de dedução lógica. Então podemos dizer que a geometria de posição é usada em diversos campos do conhecimento, tais como a arquitetura, engenharia, a física e entre outros. Um exemplo que eu posso trazer aqui é a arquitetura. A geometria de posição é usada para projetos e construir estruturas, enquanto na física é usada para estudar a geometria do espaço, tempo e as propriedades das partículas subatômicas. A geometria de posição é uma das bases da geometria euclidiana, que foi desenvolvida pelo matemático grego Euclides, no século III a.C. A geometria euclidiana é a mais estudada e aplicada no mundo atualmente, e é caracterizada por sua precisão, clareza e rigor lógico. Aqui nós trouxemos alguns apontamentos sobre as definições da geometria de posição. Postulados da reta. Existe reta e numa reta e fora dela existem infinitos pontos, assim como ali na ilustração onde tem uma reta com vários pontos e infinitos pontos fora da linha. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então vamos considerar que esses dois pontos vão poder ser passados apenas uma única reta, que contém esses dois pontos. Por um ponto passam infinitas retas. Então, se eu considerar um ponto, evidentemente, aqui nós vamos ter infinitas retas passando por esse ponto. E o último postulado diz que um ponto qualquer de uma reta divide essa reta em duas partes e cada parte será chamada de semi-reta. Então veja bem, eu vou considerar que uma reta em um ponto. Então eu vou ter uma semi-reta para a direita e uma semi-reta para a esquerda, onde este ponto ali na ilustração é a origem das semi-retas. Agora vamos para postulados do plano. Existe plano e num plano e fora dele existem infinitos pontos. Ou seja, ali temos um plano e no plano e fora deste plano teremos infinitos pontos.
Três pontos distintos e não colineares determinam um único plano. Então vejamos bem. Aqui temos 3 pontos. Eu vou considerar esses 3 pontos. E repare que esses 3 pontos eles não são colineares. Eles não estão na mesma linha. Então aqui vai ser determinado num único plano que contém esses pontos. Agora, se 2 pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então essa reta está contida no plano. Então veja bem, aqui eu tenho 2 pontos distintos dessa reta. Então, se esses 2 pontos estão no plano, esta reta então também vai estar nesse plano. Uma reta separa um plano em 2 semiplanos, e esta reta é a origem de 2 semiplanos opostos. Então, eu tenho um plano onde vai ser traçado uma reta R, onde vai ser dividido o plano em 2 semiplanos, o plano alfa e o plano beta. Essa reta ela vai ser a origem dos semiplanos. Agora vamos para postulados do espaço. Um plano qualquer divide um espaço em 2 partes e cada parte será chamada de semi-espaço. Então veja bem, eu vou considerar ali um plano alfa. Então veja bem, se toda a parte de cima ali é considerada um espaço, a parte de cima vai ter um espaço e a parte de baixo vai ter outro espaço. Postulado de Euclides. Por um ponto fora de uma reta, existe uma única reta paralela à reta dada. Então veja bem, eu vou considerar essa reta R e vou considerar um ponto aqui fora dessa reta. Então pelo ponto vai passar uma única reta que é paralela à reta R. Olá, Marilene! A geometria de posição é uma das bases da geometria euclidiana, desenvolvida pelo matemático Euclides no século III a.C. A geometria euclidiana é a mais estudada e aplicada no mundo atualmente. E a característica... Velho. Vocês tudo estão fazendo barulho atrás. Isso significa Tô alombrado, doido pra comer são pretinho. analisadas em termos de sua forma, localização e orientação, independentemente. Agora vamos falar sobre as características da geometria de... A geometria de posição se preocupa com a posição relativa de figuras geométricas, sem levar em conta as medidas ou quantidades. Eu não estou suportando mais! Isso significa que as são analisadas em termos de sua forma, localização e orientação, independentemente de suas dimensões ou tamanho. Ô porra! A gente tá passando bagulho aqui, filho. Ficou muito estranho isso daí, viado.